Olá, meros mortais! A gente vai falar sobre A Cartomante, contada por ninguém mais, ninguém menos que Machado de Assis. Quem foi ele? Joaquim Maria Machado de Assis nasceu no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, em 21 de junho de 1839. Ele foi cronista, contista, dramaturgo, jornalista, poeta, novelista, romancista, crítico e ensaísta. Seu pai foi um pintor chamado José Francisco Machado de Assis e sua mãe, Leopoldina Machado de Assis, lavadeira. Ele perdeu sua mãe ainda pequeno e foi criado pela sua madrasta. E para ajudar nas despesas da sua casa, trabalhou vendendo doces e frequentou por pouco tempo uma escola pública. Tá bom. Agora vamos ao ponto. Sobre a obra Cartomante, o ano que ela foi lançada foi 1884. O autor é o Machado de Assis. A editora que foi lançada é a FTT para didáticos. E o gênero é conto. Agora eu vou contar a história da obra A Cartomante, que se passa no Rio de Janeiro, no ano de 1869. E os protagonistas dessa história toda são o Vilela, a sua esposa Rita, o Camilo, o melhor amigo do Vilela, e a Cartomante, mas ela vai ser importante só mais pra frente. Bom, o Camilo e a Rita foram apresentados pelo próprio Vilela e os três acabaram ficando amigos. Mas depois de um tempo, a mãe do Camilo morreu. E como o Vilela era advogado, ele cuidou da parte burocrática, do enterro da mãe do Camilo. E a Rita ficou mais com o emocional, com o coração. E nisso eles acabaram tendo um caso, eles se envolveram amorosamente e, assim, eles se divertiam juntos, gostavam da companhia do outro e se amavam. Porém, entretanto, todavia, o Camilo começou a receber umas cartas que chamando ele de moral, falando que sabiam de tudo. E, obviamente, o tudo era sobre ele e a Rita. O Camilo ficou assustado, ficou em choque com essas coisas, achando que podia ser o Vilela ou alguém que poderia contar para o Vilela. Então ele resolveu se afastar, assim, não indo mais na casa do Vilela, consequentemente não vendo mais a Rita. Depois de um tempo que o Camilo não ia mais na casa do Vilela, ele recebeu um bilhete do próprio Vilela falando que era para ele visitá-lo e que ele queria conversar. Mas ele não especificou o motivo da conversa. O Camilo, mesmo preocupado com o convite, ele acabou aceitando. E foi, só que no meio da estrada, no meio do caminho, ocorreu um imprevisto. E ele estava tão nervoso que ele acabou indo na Cartomante. Lá ela faz grandes revelações falando que o futuro dele é cheio de amor, que nada de ruim vai acontecer. Só que a Cartomante, ela mente por benefício próprio, ela fala que os clientes querem escutar para ganhar dinheiro. Enfim, depois da consulta na Cartomante, o Camilo saiu até mais leve de lá. E como não tinha nenhum imprevisto mais na estrada, ele seguiu o caminho até a casa do Vilela. Mas como nem tudo são flores, ele chegou na casa do Vilela e de cara ele já reconheceu o corpo da Rita no chão e ela estava morta. E não deu nem tempo dele reagir, dele pensar alguma coisa sobre. O Vilela chegou e matou ele a tiros e ele também caiu morto no chão. Um dos momentos mais emocionais do clímax da obra, né, é quando o Camilo recebe o bilhete do Vilela falando para ele visitá-lo sem demora, porque ele queria conversar. O Camilo fica nervoso, não sabendo o motivo da conversa, com medo, ele chega a cortar armado para casa do amigo e no caminho assim, ele fica muito nervoso, ele lia o bilhete de novo, ele ficava cada vez mais angustiado e ainda teve um acidente lá na estrada e ele olhou pra Cartomante, não sabia se ou não. Eu vou falar um pouco sobre os personagens da obra. Rita era uma mulher com uns 30 anos. Ela era uma dama, formosa e também tonta e graciosa. Viva nos gestos, tinha olhos cálidos, boca fina e interrogativa. Ela é casada com Vilela e é amante de Camilo, que é amigo de infância do marido. Ela é uma típica mulher da sociedade burguesa que mantém casamento apenas por aparência e cumpre seu papel de esposa na sociedade. Seu casamento claramente não a faz feliz, já que ela é apaixonada pelo amigo do seu marido. Vilela, 29 anos, casado com Rita e também cumpre aquilo que é esperado por um homem burguês, bom empregado e com uma bela mulher. Camilo,
Ele tem 26 anos. Seu pai queria que ele fosse médico, mas ele é apenas um funcionário público. Camilo é apaixonado pela esposa do advogado Vilela, seu amigo de infância. Camilo se envolve num amor clandestino com Rita. A cartomante. 40 anos, italiana, morena e magra, com olhos grandes, sonsos e agudos. Ela era tida por Rita e depois por Camilo como uma espécie de oráculo capaz de adivinhar o futuro. Ela enganou Rita e Camilo, pois não conseguia prever os acontecimentos trágicos do caso extraconjugal. Ela era uma impostora. Rita havia chegado apaixonada e Camilo assustado. Ela disse apenas o que eles queriam ouvir e os mesmos caíram na sua armadilha. Eu vou apontar 6 pontos positivos e negativos nessa obra. Pontos positivos seriam que a mensagem chama a atenção por ser misteriosa. É um fato descrito que retrata a realidade sobre triângulo amoroso e adultério. Envolve a personagem da cartomante que existe na vida real e muitos têm receio de se achegar nela. As cartas anônimas retratam a fofoca de terceiros que cuidam da vida alheia. O medo dos comentários, a tristeza de ter que ficar longe da pessoa amada. Agora, seus pontos negativos quais seriam? A obra ficou no mistério. Não se sabe como Rita morre, se ela se mata por sentir saudade ou se o seu marido a mata por descobrir o caso. A obra descreve pontos da cidade do Rio de Janeiro. A obra mostra como um casamento era mantido sem amor na época. Ela também mostra a realidade que pode acontecer com relacionamentos amorosos ou apenas amizades. O autor não faz menção das palavras que rotulam Rita como adúltera. A interpretação vai caber a cada um julgar ou não o que aconteceu. Agora, um questionamento. Por que a obra tem esse nome? A obra A Cartomante tem esse nome porque, em certo ponto da obra, ela se torna um personagem importante pro rumo da história. Foi ela quem disse pro Camilo que o Vilela não sabia sobre nada, não sabia sobre o caso dele com a Rita. E com essa informação ele foi até mais confiante pra casa do Vilela, mas quando ele chegou lá, ele encontrou a amada dele morta e também foi morto a tiros. Inclusive, esse nome sustenta a obra porque, em momentos importantes, ela tá presente. Por exemplo, quando a Rita queria saber como e onde o Camilo estava, ela ia até a cartomante. E também ela é uma peça-chave pro desfecho da obra. Quais seriam as características sociais perceptíveis nessa obra? Um triângulo amoroso, amor, medo, paixão. A figura da cartomante é conhecida dentro da nossa sociedade. Atualmente, existem muitas propagandas e anúncios sobre esse tipo de adivinhação do nosso futuro. A figura da cartomante é uma cigana, mas pela descrição, podemos aproximar a ideia de uma mulher transgressora e marginalizada, que muitos já julgam como trapaceira, descrevendo assim o preconceito das pessoas. E é isso, esse é o nosso trabalho. Obrigado por assistir.